Bom, pessoal, boa noite a todos. Vou deixar aí essa aula gravada, certo? Bom, então vamos para mais uma aula aí, né? Da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Bom, na aula passada, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estava falando sobre este cálculo da carga térmica, né? Então, a gente considera, né? Primeiro a gente faz o dimensionamento a gente escolhe, né? Faz o dimensionamento da espessura dos isolantes. Aí, a partir dele, a gente faz, então, os outros cálculos das cargas térmicas, né? Então, a carga de infiltração de calor, então, o fluxo de calor por condução, insolação, infiltração de ar, devido ao sistema de iluminação, a presença humana, motores, né, que o motor depende da minha potência e da eficiência também do ventilador, né? E também o que eu preciso considerar, né, é a questão do produto. Bom, produto, pessoal, eu tenho que considerar ali qual tipo de conservação que eu estou fazendo, se eu estou congelando ou se eu estou resfriando. Se eu estou resfriando, pessoal, eu só vou ter o calor sensível, né? Que é aquele antes do congelamento. Então, é do temperatura de entrada do produto até a temperatura ali de conservação, que é antes do 0 graus. Agora, se eu estiver congelando, eu vou ter, então, da temperatura de entrada até o 0 graus, um calor sensível, mais o calor de latente, que é o de solidificação, mais o calor sensível após a solidificação, que vai até a temperatura final de conservação. Aí eu vou ter três parcelas, né? Que é dado justamente por essa fórmula aí, ó. E além disso, vou ter o calor de respiração. Só que o calor de respiração, pessoal, ele é restrito aos produtos vegetais, né? Então, seriam as frutas frescas e os vegetais, né? Então, ele também vai variar com a temperatura. É mais uma parcela que se considera. Então, como eu havia falado, né, tem um calor sensível até antes do congelamento, o calor latente do congelamento propriamente dito e o calor sensível após o congelamento, certo? Opa, Roberto, tudo bom aí? Boa noite. Pô, eu tava aqui um tempão e não apareceu nada. Eu mudei aqui de tela. Tranquilo aí. Acho que eu entrei umas 8h02 aqui, um pouquinho um pequeno atrás, 2h03 ali, eu entrei. Bom, então, continuando aí, né? Então, a gente tem a carga térmica, justamente dado por essa forma. Então, é mil vezes G. O G é o que? É a movimentação do produto no interior da câmara, né? Então, a movimentação diária de produto, vezes aí a questão aqui, né, desse calor, que é o sensível antes do congelamento, mais o calor latente de congelamento e mais o calor sensível após o congelamento, mais a parcela pelo calor de respiração, se eu estiver lidando com frutas e vegetais, né? Bom, e esse GT aqui, que é o calor de respiração, vai depender do meu, né? Ela depende do meu produto. Então a gente tem aí maçãs, bananas, feijão, ameixas ali, cherries, que é a cereja, né? Limão, então para cada, né? Mas se for vários produtos, você pode fazer uma média ali, né? Uma média ali não é o mais exato, porém não deixa de ser também errado, né? Você pode considerar para esse calor de respiração. Então esse calor vezes o calor de respiração, né? A quantidade total de produto interior da câmara mais o calor de respiração dividido por 1000. Então, bom, levando então aquele mesmo exemplo, né, que a câmara frigorífica do exemplo anterior é responsável pelo resfriamento de 160 carcaças. Então aqui eu estou lidando com carne suína, né? Então eu já não vou ter aquele calor de respiração. Cada carcaça com massa média de 100 quilos e com temperatura inicial de 25 e final de 0, ou seja, eu não vou ter calor de congelamento, ou seja, eu não vou ter o latente nem o após o congelamento, apenas o calor de resfriamento, né?
Então, qual que é a carga térmica devido a esse produto? Bom, então, para a carcaça de porco, né, a gente vai ter um calor latente acima do congelamento, ou seja, um calor sensível ali, um calor específico de 3,08 kJ por quilograma Kelvin. E a quantidade também diária de produto resfriado pode ser obtida a partir do produto do número de carcaça resfriada pela massa média. Então, considerando que as carcaças são resfriadas em 18 horas, é necessário então calcular a quantidade de produto resfriado por segundo, que é justamente o G. O G o que é? A quantidade de carcaças vezes a massa média dessa carcaça dividido pelo tempo em segundo. Então, no caso lá, são 160 carcaças vezes a massa média de 100 quilos, dividido por 18 horas, né, vezes o tempo em segundo. Então, vou converter essas horas em segundos, que uma hora é 3.600 segundos. Então, a movimentação diária vai ser de 0,247 kg por segundo, mas pode ter a fórmula que você já pode ter já convertido, você só vai jogar a movimentação diária, que é toneladas por dia ou toneladas por hora também. Só que naquela fórmula você tem que fazer essa conversão, converter ele para quilograma por segundo. Então essa carga térmica vai ser 1.000 vezes 0,247, aquele G, vezes o calor específico da carcaça antes do congelamento, vezes a diferença de temperatura. Então aqui vai ter 19.019 watts. E essa carga térmica foi determinada de medida que o equipamento está operando 24 horas por dia. Né? Então, só que é verdade que o compressor ele não fica trabalhando 24 horas por dia, né? Então ali eu vou ter um tempo de operação, depende ali das condições, mas normalmente vai variar de 16 a 20 horas por dia, dependendo do tipo de instalação e da temperatura da câmara. Bom, e alguns valores típicos também de operação vai variar conforme o tipo de degelo. Então, se meu degelo ele é natural, né, então minha temperatura da câmara ele é maior do que 1 grau Celsius, ou seja, ele é uma câmara de resfriamento, ele vai estar ligando o compressor de 16 a 18 horas por dia. Se meu degelo for de circulação de ar e aspersão de água, com a temperatura também acima de 1 grau Celsius, eu vou considerar o tempo de operação do compressor de 18 a 20 horas dia. Se for elétrico, até 20 horas por dia ligado, se for de gás quente, de 20 a 22 horas por dia. Então, isso também é quando eu levo em consideração o tipo de degelo. Aí eu vou depois definir o tempo de operação dos ventiladores e dos compressores. Eu vou calcular a capacidade frigorífica, que é 24 pelo período, pelas horas, vezes todas aquelas cargas térmicas de calor. Então, de transferência, né, de calor, de infiltração, de iluminação, das pessoas, da ventilação e do produto, que é dado em watts, né? Bom, então vamos supor que a câmara frigorífica apresenta um sistema de degelo por gás quente, então se ele é por gás quente, vai ser de 20 a 22 horas por dia. Qual que é a carga térmica? Então é 24 por 20, considerando 20 horas ligado por dia, então tem lá todos aqueles calores, né, que foi calculado anteriormente. É 2.300 mais 819,6 mais 41,7 mais 52,7 mais 515,2 mais 19.019. Dá total aí de 27.297,8 watts. Aproximadamente 27,3 quilowatts, né? Passando de watts para quilowatts. Bom, tenho esse calor ali, eu posso fazer agora o dimensionamento ali do evaporador, os outros componentes. Então, alguma coisa que eu vou levar em consideração agora, a temperatura de evaporação e condensação. Então, por exemplo, para considerar a temperatura de condensação, se for um condensador a ar, né, ou seja, eu troco calor direto com ar ali no fluxo, eu posso considerar a temperatura de 5 a 15 graus superior à temperatura do ar ambiente externo. Então, geralmente, a nossa temperatura média aqui é de 35 graus, geralmente ali de 5 a 15, ou seja, mais ou menos 40 ou até 50 graus de temperatura de condensação.
né? Então você pega sempre aquela temperatura, o pico do verão, né? Que é dar o máximo de temperatura da região. Nossa região centro-oeste é sempre ali em torno de 32 a 35 graus, né? Mais crítico, né? Se for o condensador a água, né? Que aí é casco, tubo ou se não de placa, né? Que aí já é fechado, vamos dizer assim, aquele trocador de calor fechado que vai por tubo. Aí eu tenho que considerar agora a temperatura de bulbo úmido do ar ambiente, né? Visto que a água utilizada no processo de rejeição do fluido efirante vai ser aquecida. Então, eu preciso resfriar ele através das torres de resfriamento. Então, a torre de resfriamento ela tem essa peculiaridade, né? Então, eu vou jogar água e o meu ar vai pegar, né? Vai roubar um pouco dessa umidade, desse conteúdo de água ali na forma de umidade. Por isso que eu considero a temperatura do bulbo úmido do ar de entrada. Nesse caso, eu considero a temperatura de saída da água do interior de 5 a 10 graus, vai ser de 5 a 15 graus a temperatura de entrada da água. Então, agora a minha referência é a água, não é o ar, né? Já os condensadores evaporativos, né? Semelhante também à torre de resfriamento, então tem que ser de 8 graus a 15 graus superior à temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. E a temperatura de bulbo úmido, a gente sabe que ela é menor do que a temperatura de bulbo seco, como parâmetro de especificação de condensadores a ar. Então, a gente obtém menores temperaturas de condensação, então vai implicar no aumento de desempenho do sistema, ou seja, por ser uma temperatura menor, a minha eficiência vai ser um pouco melhor também. Então, por isso que nas instalações industriais eu vou utilizar os condensadores evaporativos e condensação a água, né, para obter justamente um sistema mais eficiente energeticamente com um custo menor, né, então me gera menos custo de energia. Já para a temperatura de evaporação do ciclo, né, tem que ser de 5 a 10 graus inferiores à temperatura desejada na câmara frigorífica. Então, por exemplo, se eu quero atingir 5 graus de temperatura de câmara, ela tem que ser ou 0 ou menos 5 graus de temperatura de evaporação, lá na saída de evaporador. Para quê? Para atingir a temperatura de projeto. Né? Então, a gente pode pensar que aquela coisa tem que ser igual, né? Porque a gente tem os gradientes de temperatura. Então, a temperatura de saída tem que ser um pouco menor mesmo, para poder atingir aquela temperatura desejada. Bom, e também na questão energética, né, para especificar os componentes, eu preciso também que sejam adotados os menores diferenciais das faixas para determinação da temperatura de condensação e evaporação. Lembra que a gente fez aquela variação, né? Então, afastar as linhas de alta e de baixa, por consequência de temperatura, não necessariamente você melhora o copo, você faz diminuir. Então, você tentar aproximar o tanto quanto possível, né? Para Só que, claro, você vai ter um custo um pouquinho maior, porém você gasta menos, né? Você vai ter essa questão do COP melhor, você pode até gastar inicialmente mais, porém você vai ter um retorno ali depois, ali, um payback garantido, né? Só tomar uma água aqui. Bom, quando a gente faz esse cálculo também, Sanji, então, por exemplo, quando eu vou especificar os componentes do ciclo, eu preciso então saber das temperaturas, tudo, né? Por exemplo, o fluido no sistema de refrigeração industrial é o mais utilizado, né? Então, a vantagem dele é um desempenho térmico muito bom, o custo baixo de aquisição, né? Então, a sua obtenção ali pode ser feita de forma artificial, né? Por meio da fabricação da amônia, tá muito mais barato, né? Ela tem abundância na natureza, ele só tem problema de toxicidade, mas na natureza não tem problema, né? Então, é só questão mesmo de um bom sistema de segurança robusto para evitar o vazamento, né?
E no caso da indústria, até geralmente ele é bom porque você não está perto de grandes aglomerações, perdão, aglomeração de pessoas, né? Isso melhora nessa questão aí de toxicidade, né? Bom, e se eu estiver lidando com um ciclo de compressão de simples estágio, ou seja, eu só tenho um estágio no ciclo, eu consigo determinar a vazão de fluido necessária, né, a partir das temperaturas de evaporação e condensação e com as consequentes entalpias, né? Pelo aquele diagrama pressão e entalpia pelo diagrama de Mollier, né? Então, por exemplo, a carga térmica me dá justamente é, a potência frigorífica do meu sistema, que é dado justamente pela vazão. Se eu tenho essa potência frigorífica, eu tenho as entalpias antes e depois e antes do meu evaporador, eu consigo achar a vazão em massa. Com essa vazão em massa, eu calculo então a potência mecânica teórica e também a potência calorífica, que é justamente a potência do meu condensador. Aí eu consigo fazer o devido dimensionamento também. Se eu estiver lidando com um sistema de duplo estágio, então aí vai ser mais complexo. Eu vou ter que apresentar em multiplicidade, aí os cálculos vão ser um pouco mais complexos, tem algumas considerações, eu tenho que fazer balanço de massa e energia, definir volume de controle, né? Por exemplo, reservatório de baixa pressão tem as entradas e saídas, a pressão intermediária, né? Então tem que, aí já são algumas questões ali a mais que o cálculo fica um pouco mais complexo se é um sistema de simples estágio. Então, dessa potência das potências frigorífica, calorífica e de compressão, né, assim como as temperaturas também, eu determino os elementos do circuito. Então, provavelmente eu já devo ter falado com vocês, pessoal, mas sim, tem aquele programinha aqui da Danfoss, né? É, quer ver? Tem aquela. Vamos tentar fazer aquela aplicação aqui, ó, câmara frigorífico. Definir manualmente. Deixa eu só ver aqui quais foram as estimativas dele aqui, ó. É, ó, então vamos pegar já os dados aqui, ó. Então, temperatura externa à câmara, 20 graus. Temperatura externa. Né, não tem as condições aqui. Bom, aqui não está dando temperatura de entrada. Então, é suíno, né? Então, vê se tem aqui carne. Vou colocar carne aqui. É, então, vamos lá. Temperatura externa à câmara, 20 graus. Então, externo, 20. Como está em Kelvin, pessoal, tem que fazer o quê? Diminuir de 273. Então, 273 menos 20, 253. Então, aqui é 253 Kelvin. Beleza, vamos ver o que mais aqui. O isolante poliuretano expandido. Então, poliuretano expandido de 50 milímetros de espessura. Então, poliuretano expandido. Então, poliuretano, ó, deixa eu ver, personalizado aqui. Vou colocar tudo 0,5 aqui, ó, 0,5, 0,5, 0,5.
Bom, então a temperatura, vamos pegar aqui a temperatura de entrada, ele é 20, né? Então se é 20 é 253, né? Então 253. Pisa geralmente é 10 graus abaixo, né? 243. Estou colocando que o piso é isolado, hein? Bom, então coloquei 0,5 metros, beleza. Vai 50 milímetros, é 0,05 na verdade aqui, 0,05, perdão. 0,05. A espessura mínima deu aqui de 0,1. Então, já... Bom, a temperatura interior da câmara é 0. Aliás, na verdade, pessoal, é, é 293. 293, aqui também 293. Isso, que é a mais. 293, 293. Ó, uma infiltração de ar ali, né? Então, ó, infiltração de ar. Então, a temperatura é... A temperatura, então, o volume da câmera é 5 por 5 por 10, ó. Então, eu já tenho aqui, ó, 5 por 5 por 10. Dimensão interna, 5 por 5 por 10. Condições da câmara, a temperatura dela é de 0, então é 273 Kelvin. Umidade relativa de 60%. Com relação à troca de ar de infiltração, a temperatura dele, a umidade é 60. Posso colocar pela abertura das portas ou pela taxa de troca. Se for pela taxa de troca aqui, ó, para 5,5, ó. Então, 5,5. É, iluminação, a iluminação eu vou considerar, ó, 2 horas por dia. Então, iluminação, as luzes aqui, ó, é 50 metros quadrados, 41 ali, ponto 7. De pessoas, ó, pessoas 2 horas por dia. Então, pessoas, ó, duas. De ventilação, 2 motores de meio. Então, vamos considerar aqui quanto que ele deu aqui na 515. 515,2.
dos produtos, vamos pegar aqui da solução. Então, produto é carne, quantidade, então, é quantidade por dia. Então, por dia, o que ele está falando ali, ó? Então, 160, vou colocar 160, 16 mil quilos, vou colocar 16 mil quilos aí. Que mais que eu vou considerar aqui também? 16 a 20 horas por dia. Considerar aqui, ó, 20, ó. Mesmo, meu degelo é elétrico, eu não falo qual que é a potência do meu degelo elétrico. Então, posso fazer uma consideração aqui no final, né? Então, colocar 4 degelo, tempo de degelo ali. Qual que é a minha região, ó. Posso selecionar aqui, eu vou colocar esse ótimo, olha lá, o refrigerador R134A, válvula de expansão eletrônica, posso pegar a termostática, só para ficar uma coisa mais, pegar aço inoxidável, ó, 18.320, ele deu 23, né, tá vendo, aí deu um valorzinho diferente aí, ó. Aí vem aqui, seleciona, ele vai lá, ó, ele criar a aplicação, ó. Dá o comprimento, ó, não tem nenhuma unidade condensadora para as minhas condições. Aí eu tenho que refazer ali os cálculos. Hein, Anderson? Não Oi, tinha pode falar. como você compartilhar essa tela aí com a gente? Não está aparecendo, não? Não, não, até agora não apareceu nada. Não, deixa eu botar de novo. Foi aí? Agora apareceu. Apareceu? Deixa eu ir de novo aqui. Então, você chegou a ver aquela parte da seleção? Não, não, não tinha nenhuma tela aí, tava tudo preto. Ó? Deixa eu colocar um novo aqui. Só para mostrar para vocês, então é praticamente aquela, ó, essa câmera frigorífica, você pode fazer usar o assistente ou pode definir manualmente, tá vendo? Aí você tem todas aquelas condições, ó. Então, você pode pegar aquele do exemplo, ó, e colocar aqui as dimensões internas, as condições da câmera, só lembrar que aqui está a temperatura absoluta. Eu acho que dá para mudar ela aqui, deixa eu ver. Vou ver se dá para... Eu acho que dá para... Ah, aqui ó, unidades. Vou ver se dá para... Tá vendo? Dá para pôr em graus Celsius. Beleza. Aí dá para pôr em graus Celsius. Ó. Aí você põe a temperatura do ambiente, os painéis personalizados, painel padrão, a espessura, ó. Por exemplo, a 50 milímetros, temperatura do ambiente, abaixo do piso, troca do ar, ó. Então é aquele 5,5, né? Temperatura 20 graus. Aí eu vou colocar aqui carne, ó. Vou colocar 1.600, temperatura de entrada 20. Condições da câmara, temperatura é 0 graus, a umidade é de 60, a hora de funcionamento é 20. Se eu não me engano aqui, acho que era 5 por 5 por 10, né? Aqui 10 de altura, dimensões internas.
A temperatura do ambiente é 20. A luz ali dava 41,7. Ventiladores dava 515. Pessoas 2 horas. Potência do degelo aqui, vou colocar 1000. Aí você pode ir mudando aqui, né? Então, a umidade relativa da câmara, 60%. Eu não deixo nem eu mudar aqui. Ó, eu coloco aqui, ó, temperatura de entrada do produto. A temperatura de entrada do produto tem que ser maior do que 10 Kelvin acima da temperatura da câmara. Aí você pode pôr o sim ali, ó, coloca qual. Vou colocar o 400 aqui. Vou colocar uma válvula de expansão termostática com aço inoxidável. Dá uns 5.000 ali, ó. E aí, pessoal, você pode ir ajustando para aquele exemplo que a gente fez lá. Ó, tá vendo? Ó, nenhuma unidade condensadora disponível. Venda 116%, ou seja, está ainda muito acima. Isso aqui é o evaporador, né? Então, já o condensador não achou. Ó. Aí o que eu tenho que fazer? Refazer a carga térmica ali para ver se me acha alguma coisa. Detalhe de desempenho, tá vendo? Ele dá uns pontos de interesse, ó. Os pontos de temperatura, pressão, densidade, entalpia, entropia, né? Informação técnica também, ó. Dimensões, notas, ecodesign. Se eu quiser também ele me dá o tabela de materiais, a lista de materiais, ó, tá vendo? Sai tudo completinho aí. Bom, e desses componentes principais que a gente tem, né, que é o evaporador, condensador, dispositivo de expansão e compressor, a gente também, né, vai utilizar alguns componentes a mais ali, né, para poder melhorar, né, colocar da eficiência energética, né, que é justamente o controle, né, para fazer uma eficiência energética e também consumir menos energia, né. Então manter a temperatura de refrigeração, de congelamento ali, de resfriamento, congelamento, né, mantendo as características do alimento e ao mesmo tempo com o mínimo de gasto energético. A gente tem o evaporador, né, com circulação forçada. A gente tem o evaporador de placa, né, que aí vai ser por troca de calor entre tubo, né, então vai ser por um trocador de calor à placa e também por gravidade, né, e um sistema com evaporador de bomba, separador de líquidos. Bom, com relação aos condensadores, né, pode ser resfriado a ar, né, que é o convencional que a gente tem aqui. Pode ser a água ou a ar e água em contato, né? Então, posso ter a água e o ar em contato, por exemplo, por torre de resfriamento, né? Então, o condensador a água, né? Então, é através do trocador de calor. Pode ser por casca e tubo ou se não por de placa, né? Por trocador a placa. Já a água e ar em contato, né, vai ter o condensador evaporativo, né, que vai ter esses condensadores atmosféricos, que a água e o ar vão ter o contato direto, torre de resfriamento também. Bom, e para esses condensadores tem que ser fácil, né, um lugar de fácil dissipação de calor, porque justamente é calor que precisa ser rejeitado, tem que ser um lugar fácil ali de favorecimento desse calor ser jogado para fora, né? E já que eu estou lidando com amônia, né, que é um fluido crítico, tem que ser conforme a orientação do fabricante, a questão de segurança. E aqui vai ter um trocadorzinho de calor de placa. Deixa eu mostrar aqui um desmontado, para facilitar a visualização para vocês aí.
Deixa eu ver se já existe o e-mail dele. Já existir? Puxar aqui o videozinho que não foi. Está aqui com o áudio. Então, estou apresentando um trocador de calor de placas utilizado na refrigeração industrial, tanto como condensador como evaporador. É possível observar, através deste trocador, que ele possui 4 tubulações, 4 canais de acesso, sendo 2 deles canais de entrada e 2 de saída. No caso da utilização deste condensador, deste equipamento como condensador, o fluido refrigerante vai entrar por cima em uma dessas entradas e vai sair por baixo, geralmente na saída cruzada. No caso de condensadores trabalhando com fluidos refrigerantes como amônia, é dessa forma que se opera. No caso desse equipamento rodando como evaporador, o fluido refrigerante vai entrar por baixo e vai sair por cima. Ele seria utilizado para refrigeração de fluidos utilizados na climatização de ambientes, por exemplo, como polipropileno glicol ou água. Esse tipo de equipamento ele tem uma grande vantagem, que é a ampliação da sua área de troca térmica através do acréscimo de placas. Esse acréscimo ele é obtido facilmente através da liberação de parafusos que possuem na sua estrutura, como pode ser mostrado na imagem. Esses parafusos sendo liberados, você consegue acrescentar novas placas no trocador, aumentando sua área de troca térmica. Nessa imagem é possível observar alguns tipos de placas que podem ser encontradas para esse tipo de trocador de calor. A placa da esquerda é uma placa menor, que corresponde à placa deste mesmo equipamento que está sendo mostrado na imagem, e esta outra placa é uma placa de maior dimensão, para o trocador de placas de maior porte. Bom, então tá aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui.
Esse é o trocador de calor de placa, né? Bom, o compressor, né? No caso da indústria frigorífica, né? Para bombeamento de amônia, a gente vai utilizar o compressor alternativo aberto, né? Principalmente ali que o acionamento do cabeçote ali com o motor não é na mesma carcaça, né? Por isso que eu utilizo um sistema com polia e correia, né? E um tipo de compressor alternativo, né? Que é encontrado nas aplicações industriais é o compressor discos, né? Ele é um semi-hermético de elevado rendimento, porque as suas válvulas, pessoal, é de uma precisão ali, ó, que ele ocupa o menor espaço possível. Porque as válvulas convencionais, os compressores convencionais, quando elas vão se abrir, elas ocupam um certo espaço, e aquele espaço que seria útil para a compressão de compressão do compressor ali. Então, ao abrir, o que você vai? Você diminui a eficiência volumétrica. Então, aquele volume que você usa para deslocamento de abertura de válvula é volume que se perde. Logo, é perca de eficiência volumétrica. E qual que é a solução? Esse compressor disco. É uma válvula que ela utiliza a abertura ali, ó, que ela não vai prejudicar a capacidade volumétrica do compressor. Tá? Ela aumenta, né, de certa forma, sua eficiência, só que é uma válvula extremamente precisa ali, né? Então, o seu valor agregado, né, sua forma de fabricação é muito cara. Então, por isso que ele tem um elevado custo inicial, um investimento inicial. Porém, compensa para a indústria, porque a questão da eficiência volumétrica é melhor eficiência para o meu compressor, né? Então, meu compressor vai trabalhar mais, né, com a melhor eficiência volumétrica. Eu consigo comprimir mais fluido possível, dando uma maior pressão e uma temperatura ali. Logo, eu tenho melhor eficiência. Justifica, então, por exemplo, no caso da indústria, utilizar esse tipo de compressor, que tem um melhor custo de eficiência. Bom, já outro que é utilizado na indústria é o tipo parafuso, que é aquele que tolera, por exemplo, o meu fluido no estado líquido. É o único dos compressores disponíveis no mercado que consegue comprimir o meu fluido, vapor e líquido também, devido ao seu nível de robustez. Ele é um compressor bem simples, eles são poucos componentes mecânicos, por isso que ele tem essa elevada robustez, ele consegue comprimir o fluido no estado líquido sem diminuir se prejudicar ali, diminuir eficiência ou até mesmo estragar ali, né, danificar de forma prematura. É formado por dois rotores, o rotor macho e o rotor fêmea. Então, o meu fluido, né, ele vai ter sua capacidade através de uma válvula deslizante, que é na extremidade abaixo ali do compressor, né? Então ele vai permitir o retorno à entrada de parte do gás aspirado pelas saliências helicoidais por um circuito hidráulico. Então a gente tem a entrada aqui, né? Vai entrar em um certo nível então, um certo nível de fluido. Aí a saliência, né, vai entrar ali, vai comprimir. Então vai passando aqui de cima para baixo, vai sendo jogado aqui até para a abertura de saída. E essa vazão de saída é determinado por essa válvula aqui de gaveta, ó, por esse cilindro. Esse cilindro então vai fazer uma abertura, ele vai permitir uma abertura maior ou restringir, conforme demanda. Então eu posso, de certa forma, controlar, né, fazer a gestão ali da saída do fluido por essa válvula de gaveta. Então, ao restringir a entrada aqui, aquele fluido que porventura não sairia aqui, ele retorna, né, por gás enviado por bypass e volta aqui para a entrada e entra no meu ciclo até ele ir totalmente. Então eu posso fazer totalmente fazendo com que todo esse conteúdo vá, ou senão ele vai ficar circulando aqui. Vai ser conforme demanda, né? Se estiver precisando de mais, né, passa mais fluido, senão passa menos, né? Para justamente melhorar a eficiência energética de funcionamento, né? O gasto energético desse compressor também. Bom, o outro compressor que a gente tem é o scroll, né? Que a gente chama também de caracol.
Ele foi desenvolvido também pelo mesmo fabricante aí que concebeu o compressor tipo discos, que é a Copeland, né? Então ele vai ter ali um caracol que vai permitir a entrada do fluido na sua periferia. Então ele vai diminuir o seu volume, aumentar a pressão até chegar no centro, onde ele joga para baixo e continua o percurso, né? Então ele vai em direção ao centro das espirais. Então ele vai ter um movimento excêntrico, porém ele vai ser mais silencioso e vibrar menos, por exemplo, que o fluido, que o compressor alternativo de pistão, né? Então ele vai ter essa melhor eficiência aí. Ele vai vibrar menos e ter menos ruído também. Então geralmente aí os ar-condicionados mais caros aí vão ter esse tipo de compressor, né? Bom, já o dispositivo de expansão, né, a gente vai ter as válvulas de expansão termostáticas, as eletrônicas e a de boia, né? Bom, as de expansão termostáticas, né, então essa daqui, ó, na figura, ela vai, por exemplo, ser responsável pela expansão fabricador de gelo em escama. Então é possível constatar a formação de gelo, ó, tá vendo? Após a válvula aqui, ó, tem formação de gelo, devido à condensação e posterior congelamento da umidade presente no ar. Então, isso aqui não é o conteúdo externo. Por ele estar uma baixa temperatura, a umidade que está em volta aqui, ó, acaba condensando também, até solidifica, vira gelo também. Bom, e aqui eu tenho os elementos construtivos de uma válvula de expansão termostática e sua instalação em evaporador. Então, o ajuste vai me dar por um parafuso de ajuste. Nesse parafuso de ajuste aqui, eu vou ajustar a agulha. Então, ao mesmo tempo que eu vou ajustar a agulha, que é a quantidade de refrigerante que vai entrar aqui para o distribuidor, ele também vai ajustar o diafragma. Por quê? No momento que ele passar aqui no bulbo, esse diafragma ele vai forçar para baixo aqui, né? Então, ele manda um sinal para baixo, onde ele força a agulha aqui, né? Força a agulha para baixo juntamente com a mola, conforme o meu ajuste aqui, que é necessário para o refrigerante ir. Aí no momento que o diafragma ele volta, ele fecha aqui o meu sistema, né? Diminui a quantidade de fluido aqui, por exemplo, no meu sistema, no caso aqui o meu evaporador, né? Então ele faz justamente aqui o ajuste para poder o que? Permitir a gestão da melhor forma aqui do fluido passar no evaporador e também para superaquecer o meu fluido lá na saída do evaporador. Então esse ajuste aí é manual, então vai muito ali da orientação do fabricante e do feeling do próprio operador. E uma coisa também que é problemática é o superaquecimento excessivo. Então, o valor superior a 11 graus vai ter uma grande parte da superfície, reduzindo a capacidade de eficiência. Então, aqueles valores que a gente falou, né? Pode ser estar com falta, no caso, pode estar com excesso de fluido também, né? Aí eu preciso retirar. Bom, já a válvula de expansão eletrônica, ela vai ter um controle mais preciso, né? Então, não é um parafuso de ajuste. Então, já o próprio sistema vai fazendo ali através de set points, né? Então, a gente tem 3 tipos aí. O primeiro tipo é acionada por motor de passo. Então, é um motor de passo controlado eletronicamente. Então, movimenta o seu eixo em frações de rotação. Então, se fosse ali um potenciômetro, né? Então, esse potenciômetro vai determinar o fechamento e abertura da válvula de expansão. Então, esse motor vai fazer, né, conforme ali o ajuste, a abertura e o fechamento da válvula de expansão. Pode fazer então um ajuste mais fino, né? Já as válvulas de pulso de largura modulada, eu vou utilizar uma válvula solenoide. A válvula vai fazer então o controle da vazão por meio da alteração de tempo. Então a válvula é o seguinte, o pulso ali, a largura do pulso vai determinar o tanto de tempo que essa válvula vai ficar aberta. Aí, por exemplo, deu pulso, a largura, ela acabou ali, a largura e desceu, opa, ela vai fechar a válvula. Então isso vai ser por pulsos. Então a abertura não é feita de forma, vamos dizer assim, de forma analógica, né, com variação. Ela vai abrir tudo ou fechar tudo. E vai depender do tempo que é, né? Então a largura, então se eu tiver intermitente, ele vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, depende da largura do pulso. Já o terceiro tipo
e a válvula analógica, que aí vai ser do campo magnético, onde eu vou fazer uma abertura mais com vários tipos, vários graus de abertura, né? Eu posso abrir mais ou menos, dependendo ali da variação da intensidade do campo magnético aplicado à bobina solenoide. Então aqui é mais contínua, o outro ali é mais discreto, né? Então ele vai por valores discretizados que depende da largura de pulso. Ok, pessoal, era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje, com dúvida, questionamentos. Tudo certo. Sim. Então é isso aí, Roberto, Elton, finalizando logo aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, procure. Bom, desejar a vocês aí uma boa noite. Fique com Deus e até a próxima semana. Até. Tchau, tchau.